Então, uma vez eu fiz uma apresentação, uma palestra com a Camila Prestes na The House, né? Que é aquele centro de comédia. Sei. Do lado de casa, né? E aí, um produtor que trabalhava lá me viu dando a palestra e falou assim, cara, você tem que fazer stand-up. E aí eu falei, será? Lógico, todo mundo, no final de uma palestra, vem achar graça das coisas que eu falei. E no fundo, desde criança eu tenho isso, né? Eu não me importo que riam de mim, né? Então eu sempre gostei de soltar o riso. E as minhas palestras, quando eu vou fazer, seja no chá de lingerie, seja uma palestra em empresa, eu sempre tento levar o assunto da sexualidade de uma forma divertida e leve, e com bom humor. E aí, quando ele me falou isso, o cara trabalha, né, com produção de comediante. Falei, será? Não, esse cara tá só querendo, né? Sei lá o que ele tá querendo. Aí, Eu acho que ele deveria trabalhar com comédia. eu acho que ele tava querendo só, sei lá, se ele tava pensando que de repente podia ganhar dinheiro mesmo, ou não, vou ver se de repente essa louca não vai passar vergonha igual um monte de gente passa, né? E aí, como nessa apresentação da The House eu tinha feito a palestra e o Zico tava também nesse evento. Zico Lamour. O Zico Lamour, beijo pro Zico Lamour. Ele tava lá e eu Zico falei... tá devendo uma vinda aqui, falando. Vem aí que os caras são bem legais. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, vou ligar pro Zico, porque já que ele trabalha com comédia, ele vai poder me dar um norte, pra ver se o cara tem razão ou se ele tá só de história pro meu lado, né? Daí o Zico, não, acho que pelo que eu ouvi da tua palestra, você tem que fazer. E outra, você tem que colocar aquela massagem que você fez. Falei, gente, como é que eu vou incluir a massagem no stand-up, né? O que é? Vai ter que falar Uma massagem, a massagem sensitiva que eu faço, uma massagem que antecede a tântrica, né? O que é isso? Agora vai ter... Calma. E aí o que aconteceu? Mas não perde a massagem. Não vou perder. Eu falei, tá bom, vou dar um jeito de colocar. E aí eu falei pro Zico, ele me incentivou, eu falei, tá, se o Zico tá falando, ele não tem porquê. Mas o Zico fez a massagem? Não, o Zico só falou, ele viu a massagem no dia do evento, inclusive foi na mulher dele que eu fiz, eu pergunto, quem que quer, né? Subir no palco, e aí a mulherada toda grita. É aniversário dela hoje. Beijo então pra ela. Ele não veio porque falou, cara, eu iria, mas é aniversário da minha esposa hoje. É verdade. Acho que eu vi alguma coisa no Instagram mesmo. Beijo pra eles. Devem estar comemorando e bem comemorado. Deve estar olhando o celular essas horas. E aí, o que aconteceu? Aí ele pegou e falou, né? Daí, eu lembro até que na hora a mulher tudo gritou, mas ela saiu correndo e ela subiu no palco. E aí a gente acabou fazendo nela. Aí eu disse, mas você tem que incluir aquela massagem no stand-up. Falei, gente, como é que eu vou fazer, né? Mas enfim, vou dar um jeito. Aí o que aconteceu? Daí o Zico me falou, daí como eu nunca tinha feito, ele falou assim, olha, Ivana, você precisa... tem os tempos, né? Que você vai... Primeiro você mexe com o público. Daí ele me explicou basicamente como que funciona essa estrutura do stand-up e falou, escreve o texto, se você precisar eu reviso e te ajudo. Só que ele é muito Ele é muito gente boa. né, ele é um querido. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a escrever o texto, mas eu tenho problema, porque daí eu queria contar a história do meu jeito, porque as histórias eram todas minhas. Então eu vivia as histórias que eu ia contar. Então eu sabia, né? Eu sabia o começo, meio e fim, eu sabia o tom que eu queria dar. Eu só não sabia se eu ia conseguir fazer o pessoal soltar o riso no tom que eu gostaria, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a escrever as histórias e aquilo começou a me dar uma ansiedade. Eu falei, não quero. Eu sei as histórias, eu vou chegar lá e vou contar. Ficou muito formal a hora que você estava escrevendo? Ficou muito formal. E aquilo começou a me deixar nervosa. E aí eu falava, gente, e daí o pessoal começou a perguntar, mas você vai fazer um stand-up sozinha? Não vai ter convidado? Aí eu falei, sozinha. E aí, você te dá mais medo ainda. Começaram assim, gente, será que o pessoal tá falando que é pra eu ter medo ou é porque eu sou louca, né? Fora da casinha. Aí eu falei, agora já foi, né? Agora já era, já fiz e acabou. Aí eu montei as 3 histórias, o Zico acabou não vendo o roteiro. Eu falei, seja o que Deus quiser. No dia... ele não viu o roteiro? Não viu, mas ele tinha me dado as dicas quando ele me incentivou. E aí eu falei, não vou escrever o roteiro porque eu tô muito nervosa, eu vou chegar lá e vou falar. E aí, é muito engraçado, né? Eu subi em palco quando eu era criança, que eu fazia balé, mas isso há muitos anos atrás. Só que a hora que as cortinas abriram, né? E eu estava sentada num divã, tocando uma música que tem tudo a ver com o meu momento, e eu comecei a levantar e eu vi as pessoas. Aí eu não sei, acho que baixou um santo. Eu falei, gente, Deus não me colocou aqui por acaso. E cada história tinha um propósito no final, né? Tinha uma moral do que eu tava contando. Não era só pra contar minhas putaria ou pra falar mal dos homens, né? No final, eu queria que as mulheres levassem uma mensagem pra casa com cada história que eu fosse contar. E aí, quando eu vi... Eu acho que deve rolar muita identificação das mulheres, né? Demais. Sempre, alguma tava passando por algum momento. Então, foi muito legal, assim, eu já comecei o stand-up já agradecendo, né, minha mãe que tava lá, minha sogra que
tava lá, e aí eu perguntei quem, né, sogra, mas eu vou contar minhas histórias de solteira, como assim sogra? Daí eu falei, quem é que é advogada, né? Aí um monte de amora levantou a mão, porque tinha um monte de advogada, e aí por que não existe ex-sogra, eu perguntei. Aí as advogadas presentes falaram, porque não existe ex-filho. Então, chupa namorada do meu ex-marido, porque a minha sogra tava lá. Então, eu já comecei assim de cara, quebrando tudo. E aí foi muito legal, assim, porque eu já comecei também contando algumas histórias do, né, que... Gente, eu não sabia que o meu ex-marido tinha tanto amigo. Porque ele não era uma pessoa tão sociável. Eu sou uma pessoa muito sociável, eu trabalho muito com o público, ele já era mais conservador, assim, mais reservado. E quando eu comecei a contar essa história, né, da minha fase de solteira, eu falei, gente, eu não imaginava que tinha tanto amigo. Porque o que comecei de receber de mensagem de amigo dele, perguntando como que eu tava. Muito boa essa sacada. Aí eu falei, gente do céu, o que tá acontecendo? Mas enfim, aí teve um deles que... Os homens não fazem isso. Não. Teve um deles que eu falei, gente, mas esse moço tá muito preocupado comigo, né? E me chamou pra jantar, e me chamou pra tomar café, e me chamou pra almoçar. E lá pelas tantas, eu meio que quis acreditar que ele tava separado. Acho que não, pelo tempo que você tem pra falar comigo, você deve estar separado mesmo, deve ser verdade, né? Aí resolvi acreditar. E aí quando ele me chama, depois de alguns meses, pra realmente, né, conversar, ir pro fight, eu falei, eu vou. E não foi pra me vingar, não, até porque não preciso disso. Foi porque realmente teve um processo ali de excitação, de conversa. E foi muito engraçado, porque a hora que eu cheguei no motel, ele tinha levado uma Veuve Clicquot. E o meu ex-marido jamais concordava que eu pagasse R$500 numa champanhe. Ele achava que, bom, já se viu, né? Mesma coisa que tomar, sei lá... Cidra. Uhum. E quando o cara chega lá, uma champanhe de R$500, eu falei, começamos bem já. Não, merece cu. Se o cara senhor amado. merece cu fácil. Só que a hora que ele levantou, eu vi que era uma Veuve Clicquot, uma edição especial, não sei. Nossa. E eu olhei e falei, não é Brute. Ah. Não quero. Ai, como é que você me pega um negócio desse doce? Não vou tomar, não vou. Aí ele olha pra minha cara e fala assim, nossa, mas você é fresca, hein? Ele me chamou de fresca. Eu falei, não, tudo bem. Aí, enquanto ele abre a champanhe, eu tirei meu vestido. A hora que ele foi me servir, eu só peguei da mão dele e joguei no meu corpo, porque eu não sou obrigada a tomar aquilo. Caralho. E aí eu joguei no meu corpo uma champanhe de R$500. Então toma, já que você gosta, porque eu não vou tomar. Para com isso. Para. Já começou assim. Então, assim, aí, né, tem ali um propósito de falar de autonomia feminina. Depois, a outra história que eu contei também, né? Sempre... Ei, mas isso é real? Tudo real, não contei nenhuma história mentirosa, assim, não inventei nada. Então, assim, trouxe sim o tom de humor que merecia, mas não menti em nenhum momento, não aumentei em nenhum momento as histórias. Mas a história que mais riram foi de um empresário que eu quase matei afogado, porque ele engoliu meu brinco, né? Louco. Mas enfim, então é assim, tinha algumas histórias, por isso que não eram para os homens, era para as mulheres entenderem várias situações, né? Independente de estar solteira ou casada, o que a gente pode realmente fazer quando o assunto é liberdade sexual, autonomia feminina, prazer feminino. E aí eu acredito que eu consegui, com maestria, sim, levar essa informação para todas as mulheres que estavam lá.